Olá, gente, uma boa tarde a todos. Hoje, domingo, 27 de dezembro de 2015, são 15 horas e 30 minutos, 3h30 da tarde, nesta tarde de muito calor aqui no Rio de Janeiro, em todo o Grande Rio, ou seja, todo o estado do Rio de Janeiro. E aqui no bairro da Abolição, a temperatura chegou a 40 graus à sombra e neste momento ela deve ter dado um declínio em torno de 38 graus neste momento. E temos aqui alguns dados aqui do Alerta Rio, mas antes tem aqui um radar meteorológico do Alerta Rio, daqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. E no Alerta Rio eu tenho acompanhado desde pelo menos 1 hora da tarde e nós temos aí o desenvolvimento de algumas áreas de chuva, mais precisamente nas regiões ali de Três Rios, ali na parte ali da Serra, não teve muito desenvolvimento ali na região serrana, só nessa localidade, e temos algumas áreas até se desenvolvendo, até com mais quantidade de áreas de chuva na região ali do sul do estado, centro-sul do estado, ou seja, ali em Volta Redonda, algumas partes ali também se desenvolvendo até mesmo na região ali da costa, um pouquinho ali, fugindo ali da costa, entre a Costa Verde e parte aqui do Grande Rio. E também alguns pontos também da região metropolitana do Rio de Janeiro, até com um desenvolvimento até um pouco tímido, mas desenvolvimento aí de instabilidade, alguns eventos de nuvens que estão deixando o tempo já parcialmente nublado. Então, aqui no Grande Meia, Abolição, a gente está tendo esse desenvolvimento aí dessas, sim, hoje uma chance em relação a ontem maior no Grande Rio. A gente pode ter essa quantidade de chuva até mesmo até um pouco mais do Rio de Janeiro. Bom, tivemos um pequeno probleminha, mas voltando aqui ao nosso trovoado do tempo, então nós estamos aos poucos tendo o desenvolvimento de alguns pequenos núcleos de chuva aqui no Grande Rio. Então, a chance, né, teoricamente, esses núcleos se desenvolverem de uma forma até mesmo em pontos isolados aqui do Rio de Janeiro, causando chuva, não vai aquela chuva generalizada, mas há realmente essa chance maior do que aconteceu no dia de sábado, ou seja, ontem. Então, nós tivemos aqui, em relação aos da Alerta Rio, Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, para ver a situação de momento. Nós tivemos uma mudança de ventos ali na região de Guaratiba, a umidade relativa do ar está em torno de 30% e agora está em torno de 69,8%, ou seja, a umidade ela aumentou bastante. Isso indica que há realmente essa chance de chuva. O que está chamando bastante atenção é realmente uma coisa que está deixando um pouco preocupado, é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela está caindo muito. Ela está em torno de 1.003 hectopascais. Aqui em São Cristóvão está em torno de 1.002. Então, assim, a gente está começando a entrar numa situação realmente um pouco delicada em relação à pressão atmosférica. Nos níveis de tempo bom, a pressão atmosférica ela gira em torno entre 1.010 a 1.020 hectopascais. Um quantitativo realmente de tempo bom aqui no Rio de Janeiro. Quando temos massas de ar até mesmo polares vindo, causando queda de temperatura, ela até aumenta 1.020 até 1.030 pascais, mas abaixo de 1.010 a gente consegue ter uma configuração aí, uma chance maior de desenvolvimento aí de nuvens de tempestade, ou seja, de possibilidade aí de acontecerem tempestades na cidade. Então, a gente com 1.002 a gente já consegue ter realmente uma chance maior de desenvolvimento aí de tempestades, pelo menos na teoria é isso, mas tem essa chance nas próximas horas de acontecer isso. Por enquanto a situação ainda está tranquila, mas há esse potencial se a pressão ela continuar baixando e se a umidade relativa do ar ela começar a aumentar. Estava em torno de 30%, algumas localidades começam a aumentar, inclusive Santa Cruz em torno de 55%, o alto região ali de mata, 47%, realmente ainda está ainda bastante seco. Nas outras regiões, em torno de 30%. Então, voltando aqui ao roteiro mais uma vez, no momento aqui no bairro da Abolição, temperatura em torno de 38,4 e em algumas regiões, por exemplo, Irajá com 37,1, São Cristóvão com 35,1, empatado também com ali na região do Rio, 35,2, ali Santa Cruz é um bairro bastante quente, com 33 graus, a mesma temperatura ali do Jardim Botânico. Calculo que ali entre Santa Cruz e Guaratiba
deve estar com alguma nebulosidade, realmente deixando a temperatura até mesmo mais baixa. E ali em Guaratiba o vento está soprando ali de forma constante, então 16,2 km por hora. Então realmente a gente tem uma situação aí de algum tempo já fechando aqui no Rio de Janeiro, e com bastante atenção em relação à pressão atmosférica, que ela está realmente baixando muito aqui no Rio de Janeiro, uma situação realmente de bastante atenção. Bom, em relação ao tempo em si, aqui que a gente pode aqui citar, pelo menos aqui nos modelos de previsão, não está tendo consenso entre os meteorologistas de uma forma geral do que deve acontecer aqui no Rio de Janeiro. Bom, o que eu tinha explicado é que a gente teria esse período de pouca chuva, até pelo menos no Natal. Aqui no Natal a gente teria alguma chuva, e nos últimos plantões do Trovoada do Tempo a gente teria essa informação retificada, que realmente teríamos Natal sem chuva, até com muito calor, devido a essa ASAS, a alta subtropical do Atlântico Sul, e essa ASAS está começando a perder força. Ela ainda persiste um pouco aqui no Rio de Janeiro, mas conforme aqui os modelos de previsão atmosférica, eu vou botar aqui um modelo aqui de 6 km, na verdade, ela vai começar o quê? A ter essa alteração. Então, o que deve acontecer para... Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente começa a ter o quê? Em 6 km, mais ou menos, em médios níveis da atmosfera, a gente começa a ter aqui a circulação de ventos meio desfavorável aqui para o Rio de Janeiro para a ocorrência de chuva. Mas em relação a partir de hoje, a situação já começa a dar uma melhorada nesse fluxo de circulação de ventos, e devido à entrada dessa área de instabilidade vindas do sul do país, que está entre Paraná e também São Paulo, ela começa a se deslocar em direção aqui ao parte do Rio de Janeiro. Então, esses ventos em médios níveis começam a ter influência maior em relação à parte de umidade, afastando essa alta subtropical já mais para o oceano e favorecendo com que o Rio de Janeiro, já a partir de hoje, já tenha já essa possibilidade de ocorrência de algumas pancadas de chuva, favorecendo também em toda a semana. Então, já a partir de hoje já pode ter essa possibilidade. Ontem já tinha essa possibilidade, tanto é que até choveu em pontos isolados da região serrana do Rio de Janeiro, mas não efetivamente na capital, região metropolitana. E já a partir de hoje já tem essa chance já maior de chuva disso acontecer em pontos isolados, e amanhã a gente tem uma chance realmente muito maior. Quanto à questão da temperatura, é bom realmente salvar que a gente vai ter realmente um tempo ainda continua muito quente aqui no Rio de Janeiro. É claro que a gente pode ter, devido a ter nebulosidade maior no Rio de Janeiro durante toda a semana, entre segunda e terça-feira, a temperatura até realmente dá um pouco uma baixada. Calculo que amanhã a temperatura deve estar tirando todos os seus 35 graus, segunda 35, terça 34 graus. Na quarta, essa temperatura volta a aumentar um pouco para 36 graus, e aí no final de semana, ali para o dia 31, a gente tem uma chance de ficar um tempo mais abafado. Então, pelo menos para o Réveillon, eu não vou dar algum pitaco do que deve acontecer. Então, eu estou um pouco em cima do muro se realmente a gente vai ter uma chance mesmo de alguma pancada de chuva mais forte na hora da virada, ou mesmo no dia 31 à tarde e noite, ou então a gente pode ter aí realmente um tempo bom prevalecendo. Lembrando que no ano passado a gente tinha aí uma previsão até mesmo de chuva, sendo que realmente à tarde essa chuva veio, causando realmente alguns transtornos na cidade, inclusive mesmo na região ali, a Zona Norte, Tijuca. Tivemos um relato, tem vídeo de um vendaval ali no calçadão de Bangu, causou realmente, pegou muita gente de surpresa. Então, é uma incógnita que realmente a gente não tem ideia. Então, aqui temos aqui, pelo menos na simulação do dia 29, um cavado na região ali de São Paulo, Paraná e São Paulo, deslocando em direção ao Rio de Janeiro. Então, devido a essa influência aí desses ventos em médios níveis de atmosfera e na formação de cavado, a gente tem a chance aí de ter realmente, durante pelo menos parte da semana aí, a chance de termos alguma chuva aqui no Rio de Janeiro, uma chuva que deve variar em torno de 15 a 20 minutos entre segunda até menos de quarta-feira. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Se tiver aí alguma notícia válida, alguma notícia que pode causar algum transtorno, eu vou me reportar a vocês no tempo do Facebook, e entre hoje até a próxima quarta-feira. Então, gente, o próximo Trovoada do Tempo será no dia 31, às 1 hora da manhã. Fique com Deus, uma boa semana a todos, e até quinta, 31, se Deus quiser.